Agora a gente vai voltar a conversar com Glaucia Araújo. E eu peço muita atenção a você que está acompanhando o Correio Verdade. Porque Glaucia está na casa da família da médica Rafaela Brilhante, vítima da violência praticada pelo cantor João Lima. Eles que estavam casados há cerca de 2 meses e ela vem passando por todo esse pesadelo desde o momento em que casaram. Glaucia, fica à vontade, é com você. Oi, Danilo, a gente já começa agradecendo a mãe da Rafaela, a Keliane Brilhante, que está aqui ao meu lado, porque a gente entende da dor que ela está passando nesse instante, de contar toda essa história que a filha viveu e que ela só soube agora, na sexta-feira. Ela estava me contando o quanto a filha foi forte, porque enfrentou tudo isso sozinha, foi até uma delegacia sozinha e depois foi que falou para eles que não dava mais certo e falou o motivo. E esse motivo doeu para vocês, não foi? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer a toda a imprensa por tudo que vocês estão fazendo por nós. A gente sente aqui, pelo pouco que a gente consegue assistir, o amor de vocês pela causa, né? Por essa causa tão importante que quando você nunca vive, você acha que realmente, às vezes é difícil acreditar, até que você passa pelo que a gente passou dentro da nossa casa. E realmente eu quero dizer que a minha filha foi muito forte, muito, porque ela sofreu essa agressão no domingo, na madrugada do domingo, e inclusive a gente estava comemorando meu aniversário, por isso que ela estava aqui em casa, que ia comemorar de manhã o dia, mas ela mesmo foi na delegacia de Cabedelo da Mulher, onde ela foi muito bem acolhida por eles. Também, quando foi fazer o corpo de delito, ela me relatou dizendo que... Ela chegou a me dizer que lá eles têm psicólogos, prepararam tudo, entendeu? Então, assim, eu também quero agradecer a esse acolhimento que vocês deram quando ela estava sozinha. Então, eu fiquei sabendo na sexta-feira, foi quando eu também falei para o meu marido, que ficou em estado de choque. Chegou para Rafael e disse: minha filha, eu ainda me lembro quando ele disse: minha filha, seu pai nunca levantou nem a voz para você. Ele não consegue ver os vídeos. Ele não consegue. Porque, inclusive, as pessoas falam que ela gritou muito por ele, né? Ele não consegue ver. Mas, assim, como mãe, como mulher, meu Deus, muita crueldade. Você criar uma filha como eu criei a minha filha, com todo amor, Glaucia, você não tem noção como Rafaela é criada. Rafaela é nossa princesa. Você tem filha? Não, mas eu sei que essa dor que você está sentindo hoje é uma dor indescritível, porque a gente vê que uma mãe, ela sofre 2 vezes por tudo isso que está passando. E principalmente porque ele não demonstrava ser essa pessoa, não é isso? Eu me pergunto, tem hora que eu fico me perguntando por que ele fez isso com Rafaela. Ele era muito bem tratado aqui, muito. Isso o pai dele pode dizer, a família dele toda pode dizer como a gente tratava ele. Então, qual a justificativa? Minha filha é doce, minha filha é uma menina delicada. Então, por quê? Por quê? Eu não consigo entender por quê. Meu Deus, por quê? E ele, Keliane, desde o momento que casou, já na lua de mel, que hoje é que a gente vê aquelas marcas ali nas fotos, no corpo dela, mas ninguém atentou para isso. Hoje é que a gente atenta e vê que ela podia estar passando por essa violência já calada. A gente é uma família muito unida. E minha filha, o sonho da vida dela é a família dela, é ter uma família.
Rafaela, sempre demonstrei isso, né? E assim, quando ela falou que queria casar, a gente se desdobrou, a gente fez tudo para que ela tivesse o casamento dos sonhos, como toda menina sonha, como toda mulher sonha. Mas até então, segundo ela, ele demonstrava ciúmes, né? Mas nada que deixasse a gente assim realmente em estado de alerta, como se diz, a não ser entre eles dois. Eu estou falando E aí Rafaela me relatou depois que casou, começaram com as agressões e as agressões foram se agravando. Ela disse que chegou sentada comendo, ele chegar a dar um tapa na cara dela e dar as costas sem dizer nada, sem motivo nenhum. Ela disse que deixou a comida e foi deitar. Por quê? Por que, minha filha, você não falou? Sabe o que ela me disse? Eu não tinha como provar. A prova só veio nos vídeos. Ia ser a minha palavra contra a dele. E muitos iam me desqualificar como mulher e não iam acreditar em mim. Então ela precisou ter os vídeos para ter coragem de denunciar. Precisou sofrer dias e dias. Porque na lua de mel, como é que ela ia provar? Num quarto de hotel, apanhando. Que ela disse que foi nesse nível ou pior lá. E ele não dizia nada, batia. Segundo ela me falou que no outro dia ele pedia desculpas, dizia que não ia mais acontecer, que ia melhorar, se arrependia. Mas é porque ele tinha eu não sei explicar. Eu queria entender o que leva um homem daquele tamanho fazer um negócio desse com a menina. Você viu, a Rafaela é pequena, não é uma menina, uma mulher, entendeu? Indefesa. Nós somos indefesas. Não tem mulher forte para homem, né? A gente sabe que nessa comparação a gente sempre vai levar a desvantagem. E ele, quando ele fazia isso, ele saía de casa ou ele ficava em casa ou ele já estava em casa quando começava tudo isso? Olha, entre o que ela passava lá, algumas coisas, porque ela disse, mamãe, eu não posso ainda lhe falar tudo, porque tem muita coisa, né? Detalhes, mas que machucam muito. Eu sinceramente, ele bateu na minha filha aqui dentro da minha casa, embaixo. E vocês não desconfiaram? E no domingo, ele passou o domingo todo com a gente. Rafaela não saiu do quarto. Eu estranhei. Ela não subiu, mas ela disse que estava cansada. Quando chegou na hora de um parabéns que a gente foi fazer aqui, que estava só minha mãe, aí eu desci e disse, filha, tu não vai subir nem para cantar parabéns para mim? Aí ela toda, coberta. É porque eu tô com frio, mas era porque estava cheia de marcas. Inclusive um aqui. Aí essa daqui eu ainda fiz, o que foi isso, Rafa, aqui no teu rosto? Aí ela falou, acho que foi o jeito que eu dormi. Ela estava ainda em estado de choque, mas ela não sentou perto dele. Eu vi que ela estava... Só que a gente não desconfia. Sabe? Como é que eu ia imaginar um negócio desse? Então, ele passou o dia aqui, cantou parabéns, tudinho, como se nada tivesse acontecido. E isso me choca, porque é muita frieza. É uma capacidade... Que ser humano é esse? Inclusive, a gente teme muito pela nossa integridade física, porque não é fácil a gente chegar aqui. Então, por isso eu clamo por justiça, não por Rafaela, mas por muitas Rafaelas que devem passar por isso e ter medo. Porque se a justiça não acontece, de que adianta a gente denunciar? Se a justiça não é feita, para que essa exposição? Para que a gente está remoendo a dor? Para que eu estou sofrendo todos os dias, minha filha também, concedendo entrevista, falando? Para quê? Eu acredito muito no Judiciário da Paraíba, eu acredito muito, eu tenho muita fé, primeiramente com Deus e na justiça, que a justiça vai ser feita, sabe, Cláudia? Inclusive,
com a ajuda da população, que tem emanado muito carinho, que isso também nos dá força, porque não é fácil. Para Rafaela não é fácil. Para mim, como mãe, ver minha filha nesse estado não é fácil. Não é fácil. Como Rafaela está agora? A gente sabe que é um trauma. Hoje pela manhã, quando eu estive aqui, ela estava descansando, mas não dormiu bem. Passou a noite inteira acordada e agora? Ela não dormiu, a gente fica realmente naquela tensão, né? Os abalos psicológicos são irreversíveis. Então, assim, ela realmente a gente está tentando acolher, dar amor, está sempre abraçando, está sempre enaltecendo ela como mulher, dizendo que isso não é vergonha, que ela foi forte, sabe? Que ela acredita na justiça de Deus, na justiça dos homens também, como foram constituídos, né? O judiciário. E é isso. E agora, saber que ele se entregou, foi lá, se entregou e vai para um presídio. Como fica a partir de agora? Eu só queria que ele não saísse de lá. Eu não queria que se repetisse com a minha filha o que se repete com inúmeras mulheres no Brasil. Eu não queria ter dentro da minha alma a sensação de impunidade por algo que hoje foi minha filha, mas amanhã pode ser a filha de qualquer um que está me assistindo, qualquer uma autoridade. Então eu queria que a pessoa... É tão bom a gente se pôr no lugar do outro. A gente não fez nada. Minha filha não fez nada. Minha filha nem sequer revidou. Que muitas mulheres, às vezes, no instinto de proteção mesmo, ela se protegia. Então é isso que eu espero. Eu espero só por justiça. Agradeço demais você ter recebido a gente. A gente sabe, você não precisa pedir desculpa por nada. Nada. A gente agradece muito porque a gente sabe que a sua dor é muito grande. A gente sabe que você tem uma missão agora ainda maior de fazer com que a sua filha, ela acredite nela, acredite que tudo isso vai passar e que ela vai conseguir ter o sonho dela realizado, de ser uma mãe, de ter uma família, porque nem todo mundo é igual. Então a gente torce muito por vocês e a gente mais uma vez agradece diante de tudo isso que vocês vêm vivendo, vocês terem aberto a casa de vocês para receber a gente. Muito obrigada de coração e eu torço que vocês consigam superar e que a gente possa contar histórias melhores. Amém. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada. Danilo, eu volto com você, amigo. Obrigado, viu, Gláucia? Reforçar o agradecimento da Gláucia à família da Rafaela por ter aberto as portas, né, para que a gente estivesse lá, pegasse esse depoimento tão emocionante, tão forte dessa mãe que sofre junto com a filha. Você que é mãe, que está me acompanhando agora, você entende exatamente o que essa mulher está enfrentando. Você viu que no relato dela, ela disse que a família nunca desconfiou de nada, que não imaginava que isso podia acontecer. E estava acontecendo dentro da própria casa da família. Esse monstro agrediu a esposa enquanto estava na casa dela, com a família dela. Esses vídeos dessas agressões absurdas que estão rodando o Brasil aconteceram um dia antes do aniversário da mãe da Rafaela. E a mãe acaba de trazer o relato, no dia do aniversário dela, a filha nem sequer cantar os parabéns foi. Imagina como estava a cabeça dessa moça, gente. Pior do que as marcas físicas que ela carregava e tentou esconder da família, eram as marcas no psicológico, na alma, no coração dessa mulher. E o que Gláucia disse é a maior verdade do mundo, que ela não se culpe.
que ela não se coloque nesse lugar. Que a própria família pare de tentar entender o porquê. Que a família pare de tentar procurar motivos para toda essa covardia. Vocês não vão encontrar motivo para isso, não. A não ser a maldade, a ruindade desse monstro. Que na frente de uma mulher indefesa, parecia que estava com cão no couro. Mas que só é macho nessa hora aí. Que ele seja o mínimo possível coerente para ter a consciência de que ele deve pagar pelo que fez. E que você que está me assistindo tenha a certeza de que esse caso, por ser de grande repercussão, envolvendo pessoas conhecidas, Rafaela desde muito cedo é influenciadora digital, tem milhares e milhares de seguidores. João é de uma família tradicional, o pai é parlamentar, é um artista que já tem um tempo na estrada e que sonhava ser conhecido no Brasil todo. Tem um avô também, um grande artista respeitado em todo o país. Esse caso tem toda essa repercussão por isso, porque envolve essas pessoas conhecidas, mas serve de exemplo e para abrir os olhos de que isso pode estar acontecendo aí na sua casa. E você não faz ideia. Serve de exemplo para que você, mulher, que está passando pela mesma situação, tenha forças para sair desse ciclo de violência. Você não merece sofrer nem um segundo sequer a mais. Peça socorro, peça ajuda. Saia dessa situação. Tenha força para fazer isso. E conte inclusive com o nosso apoio. Porque a gente está aqui para isso. Para ouvir, claro, o lado do acusado, mas para respeitar e abrir espaço, acima de tudo, para que a vítima abra seu coração, sirva de exemplo para outras pessoas, que isso não volte a se repetir e para que principalmente a justiça seja feita. Que Deus esteja com essa família, que Deus esteja com você, Rafaela, e que você tenha a certeza absoluta que você não tem culpa de nada e que não deve se envergonhar pelo que você passou. Erga a cabeça, siga sua vida, deixe para trás essas lembranças de tanto sofrimento. Talvez esse trauma nunca passe, mas você merece ser feliz e eu tenho certeza que vai.